traição mais profunda que já sofri não veio com gritos ou um confronto dramático. Chegou silenciosamente numa tarde de quarta-feira, enquanto eu estava sentada em uma reunião de segurança confidencial na sede do Tesouro Nacional, a mais de 60 quilômetros de casa. Meu celular, no silencioso, vibrou contra o mogno reluzente da mesa de conferências, uma única e urgente notificação do sistema de segurança da minha casa. Deslizei o celular para o meu colo, por baixo da mesa. O desbloqueei e abri o feed da câmera ao vivo. O ar ficou preso na minha garganta. O invasor não era um estranho, era minha irmã, Sofia. Ela estava no meu escritório particular, estava de joelhos diante do meu cofre reforçado, chumbado no chão. E um sorriso de autossatisfação brincava em seus lábios enquanto ela cuidadosamente retirava os envelopes federais com lacre de segurança, um após o outro. Ela não estava frenética, não estava com medo. Parecia no seu direito. Eu assisti, paralisada, enquanto ela empilhava R$1,5 milhão de reais em títulos do governo na minha mesa antiga, como se estivesse organizando correspondência sem importância. Eu não emiti nenhum som. Meu rosto permaneceu uma máscara de calma profissional. O analista ao meu lado falava monotonamente sobre os riscos dos mercados emergentes. Empurrei minha cadeira para trás, o movimento silencioso no carpete grosso, e saí para o corredor quieto e vazio. Disquei o ramal interno seguro. Minha mão estava firme como uma rocha. Minha voz, quando falei, era um sussurro baixo e uniforme. Aqui é a analista Mendes. Estou relatando uma violação de categoria alfa na minha residência principal. A autora é uma parente próxima. Antes de mergulharmos no centro da questão, por favor, me faça um favor e clique no botão de curtir, se inscreva no nosso canal e me diga nos comentários de onde você está nos assistindo hoje. Meu nome é Clara Mendes, tenho 32 anos, sou analista financeira do Tesouro Nacional do Brasil. Meu trabalho é um mundo de precisão silenciosa, governado por regras inflexíveis. Rastreio fluxos de dinheiro ilícito. Aplico regulamentações complexas. Descubro padrões ocultos em oceanos de dados. Minha existência é construída sobre o princípio simples de ação e consequência. Minha família, por outro lado, foi construída sobre uma base de pura fantasia. Para qualquer um de fora, éramos o retrato perfeito do sonho de uma família de classe alta. Morávamos em uma casa enorme e imponente, em um bairro nobre e arborizado. Meu pai, Roberto, era sócio sênior em uma respeitada firma de contabilidade. Minha mãe, Helena, era uma figura proeminente nos círculos de caridade locais. Nossos cartões de Natal anuais eram uma obra-prima de felicidade doméstica. Em cada fotografia, éramos uma constelação de sorrisos impecáveis. O braço do meu pai estaria firmemente ao redor da minha mãe. Minha irmã, Sofia, seria a peça central radiante e eu estaria lá de lado, um acessório quieto e arrumado. Parecíamos contentes, parecíamos absolutamente normais. Era uma fabricação completa e total. Dentro das paredes daquela casa, afeto não era uma emoção, era um recurso distribuído por hierarquia. Era uma ordem rígida, e eu não estava nem perto do topo. Minha irmã, Sofia, era a estrela em torno da qual o resto do nosso universo familiar girava. Ela era efervescente, barulhenta e dona de um charme natural. Seu cabelo ruivo e vibrante era uma bagunça linda e ela tinha uma risada que poderia parar o trânsito. Quando Sofia entrava em um cômodo, toda a atmosfera mudava, curvando-se em direção à sua luz. Meus pais não apenas a amavam, eles a idolatravam. Eram deliberadamente cegos para suas falhas, e Sofia as tinha em abundância. Ela era imprudente, era profundamente egoísta, e estava saturada de um senso de merecimento tão profundo que fazia parte de seu DNA. Enquanto crescíamos, Sofia era quem quebrava as coisas. Eu era responsável por não ter evitado a quebra.
Nunca vou esquecer meu projeto final de história da 7ª série. Era uma maquete meticulosamente construída de uma vila romana antiga. Dediquei semanas a ele, esculpi pequenos cenadores de argila e pintei afrescos complexos nas paredes. Usei musgo de verdade para os jardins. Eu estava imensamente orgulhosa dele. Era um 10 garantido. Na noite anterior à entrega, Sofia trouxe suas amigas e elas estavam correndo descontroladamente pelo meu quarto. Pedi para terem cuidado. Coloquei o projeto na prateleira mais alta da minha estante para mantê-lo seguro. Quando voltei da cozinha com lanches, ele estava no chão, destruído. As figuras de argila eram pó. As paredes de madeira balsa estavam estilhaçadas. Sofia estava apenas rindo, uma mão descuidada cobrindo a boca. Ops, foi sem querer. Ela disse com uma voz cantada, seus olhos já procurando a próxima fonte de diversão. Lágrimas brotaram em meus olhos. Minha mãe ouviu meus soluços engasgados e veio correndo. Ela nem sequer olhou para o projeto arruinado. Toda a sua atenção se fixou em Sofia. "O que há de errado, querida?" Ela perguntou, sua voz escorrendo preocupação. "A Clara está gritando comigo." Sofia choramingou, seu rosto se desmanchando instantaneamente em uma máscara de tristeza teatral. Eu mal toquei e ele simplesmente caiu. Ela está sendo tão horrível comigo. O olhar da minha mãe se voltou para mim, seus olhos como lascas de gelo. "Clara, por que você perturba sua irmã desse jeito? Você sabe que ela não fez por mal. É só um trabalho de escola. Você pode fazer outro. É para entregar amanhã", sussurrei, minha voz tremendo. "Bem, talvez você devesse ter tido mais cuidado com onde o colocou", acrescentou meu pai, sua voz ressoando da porta. "Não castigue a Sofia pela sua própria falta de cuidado." Tirei uma nota vermelha. Sofia foi levada para tomar um sundae como consolo. Essa era a lei da nossa casa. Eu era a outra, a filha quieta, a filha invisível. Então me tornei a superdotada. Tirei notas impecáveis. Obedeci a todas as regras sem questionar. Fui admitida em uma universidade de ponta. Consegui uma cobiçada posição no governo federal. Fiz tudo isso com a crença tola e persistente de que um dia eles finalmente teriam que me reconhecer, que um dia o peso das minhas conquistas finalmente me tornaria tão valiosa quanto o carisma natural de Sofia. Foi uma busca inútil. Quando me formei no mestrado com louvor, meu pai me deu um aperto de mão rápido. "Que bom, Clara", disse ele, seus olhos já percorrendo a sala em busca de alguém mais interessante para conversar. "Só lembre-se, ninguém gosta de uma sabichona." Quando fui contratada pelo Tesouro, o único comentário da minha mãe foi: "Ah, isso parece terrivelmente chato. Por que você não arranja um emprego divertido como o da Sofia?" Sofia era corretora de imóveis. Ela havia se casado com seu namorado da faculdade, Marcos, um homem gentil, mas irremediavelmente passivo, que estava totalmente sob seu controle. Eles tinham 2 filhos lindos e moravam em uma casa palaciana que meus pais haviam financiado em grande parte. Sofia era querida. Eu era tolerada. Meu trabalho era meu santuário. Era o único domínio onde minha natureza quieta e meticulosa era celebrada como uma virtude. No trabalho, eu não era a filha invisível. Eu era a analista Mendes. Confiavam em mim informações de segurança nacional altamente sensíveis. Os títulos no meu cofre eram... Bem, não posso discutir os detalhes do caso, mas eram cruciais. Seu valor monetário era de R$ 1,5 milhão, mas representavam muito mais do que dinheiro. Eram provas. Eram uma ferramenta de negociação. Eram minha responsabilidade direta. Eu os mantinha guardados em um cofre de especificações governamentais, chumbado no chão dentro do meu apartamento. Um cofre cuja existência eu acreditava ser um segredo absoluto. Minha família nunca entendeu meu trabalho. Mais precisamente, eles nunca tentaram. Para eles, meu trabalho confidencial era apenas um hobby excêntrico e secreto.
Não era a vida real. A vida real eram os jogos de futebol dos filhos da Sofia, o novo carro de luxo da Sofia, os jantares de feriado barulhentos da Sofia. Eventualmente, desisti de tentar explicar. Desisti de tentar ser vista. Eu apenas trabalhei. Construí minha vida a 1 hora de distância deles, no coração de Brasília. Construía com camadas de segurança, regras e protocolos criptografados. Construía para ser uma fortaleza contra a destruição casual da minha família. Construía para ser uma fortaleza contra a Sofia. Eu estava prestes a aprender, da maneira mais brutal imaginável, que nenhuma fechadura é forte o suficiente para manter do lado de fora alguém que genuinamente acredita ter direito a tudo o que você tem. A traição não começou no dia em que Sofia arrombou meu cofre. Começou décadas antes, em um lar que ensinou a uma filha que ela era uma deusa e a outra que ela não passava de uma sombra. Aconteceu 3 semanas antes do roubo. Meu celular vibrou com uma mensagem da Sofia. Noite de jantar em família. Por favor, vem. Mamãe vai fazer a famosa lasanha dela. Estamos com tanta saudade. Completo com uma série de emojis de coração. Olhei para a tela. Um pavor familiar se enrolando no meu estômago. Eu nunca queria ir. Sempre saía me sentindo menor, mais diminuída. Havia sempre algum comentário casual e cortante. Uma pequena alfinetada sobre meu apartamento espartano, meu status de solteira, meu trabalho sério. Mas também havia aquela pequena parte de mim, irremediavelmente ingênua, que ainda mantinha a esperança. A parte de mim que queria acreditar nas mensagens efusivas e nos emojis açucarados. A parte de mim que, droga, realmente sentia falta da lasanha da minha mãe. Então, dirigi até a casa dos meus pais, a mesma em que cresci. O SUV branco e reluzente da Sofia já estava estacionado ostensivamente na entrada. Lá dentro, a atmosfera era uma cacofonia de cordialidade forçada e barulho. Os 2 filhos da Sofia corriam pela casa como um tornado em miniatura. Sofia me envolveu em um abraço que era um pouco apertado demais, seu perfume enjoativo. Clara! Você veio! Estávamos preocupados que sua missão de espionagem ultra-secreta a impedisse de vir. Oi, Sofia, eu disse, me desvencilhando. Oi, pai. Oi, mãe. Clara, você parece cansada, observou minha mãe sem desviar o olhar da panela que mexia no fogão. Eles não te alimentam naquela cidade? A lasanha está com um cheiro incrível, mãe, ofereci. Minha resposta padrão para apaziguar. O jantar foi uma cópia de todos os jantares de família que já suportei. Foi barulhento, cheio de vinho barato e risadas performáticas. Meu cunhado, Marcos, começou uma história dolorosamente detalhada sobre o fechamento de um negócio imobiliário difícil. Meu pai pontificou sobre seu handicap no golfe. Sofia falou incessantemente sobre as conquistas de seus filhos. Todos riam na hora certa. Eu fiquei sentada ali, beliscando minha comida, a plateia designada. E você, Clara? Meu pai finalmente perguntou, virando-se para mim como se só agora notasse minha presença. Pegou algum criminoso importante ultimamente? O trabalho está indo bem, pai. Acabamos de concluir uma grande operação. Ah, que bom! Ele respondeu, sua atenção já se voltando para Marcos para discutir o mercado imobiliário. Senti a picada familiar e surda de ser apagada, a sensação de invisibilidade. Apenas me concentrei em mastigar minha comida. Então Sofia bateu palmas com um toque teatral. Ah, quase esqueci, tenho uma grande surpresa. Ela sorriu para mim, um sorriso largo, brilhante e terrivelmente falso. É para as crianças, claro, mas é tudo graças à minha irmã brilhante e super rica. Franzi a testa. Do que você está falando? Sofia se abaixou ao lado de sua cadeira. Ela pegou uma bolsa de grife. E daquela bolsa, ela tirou meus arquivos federais. Meu sangue gelou nas veias. Não eram arquivos quaisquer. Eram os envelopes federais lacrados com lacre de segurança do meu cofre. Tinham marcas oficiais do governo.
Eram os R$ 1,5 milhão em títulos ao portador. Ela os acenou no ar como se fossem bilhetes de loteria premiados. Encontrei seu pezinho de meia, maninha. Ela anunciou para toda a sala. Os rostos dos meus pais se iluminaram instantaneamente com uma curiosidade gananciosa. Eu estive no seu apartamento semana passada, Sofia explicou com displicência, regando suas plantas, já que você sempre esquece. E eu estava procurando um vaso para umas flores que te trouxe. E bem, vi o cofre no seu escritório. Você realmente precisa melhorar suas senhas, a propósito. Todd 1995? O nome do nosso cachorro de infância? Sério, Clara, eu nem estava ouvindo. Um zumbido encheu meus ouvidos. Ela esteve no meu cofre? Como ela poderia saber a combinação? Não era Todd 1995. Era... Oh, Deus! Era a data de aniversário da nossa avó. Uma data que Sofia sabia. Ela tinha adivinhado. Ela tinha tentado ativamente arrombar. Sofia, o que você fez? Consegui dizer, minha voz perigosamente baixa. Eu abri, boba! E encontrei tudo isso. Ela riu, um som agudo e tilintante que me deu arrepios. Quer dizer, meu Deus, Clara. Todo esse dinheiro só juntando poeira. Você nem tem uma família para gastar. Minha mãe bateu palmas em deleite. Oh, Clara, você andou economizando. Que maravilha. Eu contei para mamãe e papai. Sofia continuou, sua voz doce e melosa. E todos nós tivemos a ideia mais maravilhosa. É a quantia perfeita para um fundo de faculdade para os meus filhos. Não é tão atencioso, pessoal. Tia Clara está pagando a educação deles. Meus pais estavam radiantes, positivamente brilhando de orgulho. Clara, isso é tão generoso da sua parte. Minha mãe exclamou, seus olhos realmente se enchendo de lágrimas. Que presente maravilhoso e altruísta para sua irmã e seus sobrinhos. Eu apenas olhei para eles, a sala girando em seu eixo. Eles acreditaram. Eles realmente, verdadeiramente acreditaram. Não, eu disse, minha voz tremendo com uma raiva tão profunda que parecia uma doença física. O sorriso de Sofia vacilou por uma fração de segundo. Como assim? Não? Devolva isso para mim, eu disse, minha voz se elevando enquanto empurrava minha cadeira para trás e me levantava. Não seja tão dramática, Clara. É para as crianças. Onde você conseguiu isso? Minha voz era quase um sussurro, mas cortou o barulho alegre da sala de jantar. O rosto de Sofia endureceu, a máscara encantadora se dissolvendo. Eu te disse, no seu cofre. Você realmente deveria ter escolhido um esconderijo melhor. Isso não são economias, Sofia, eu disse, minha voz ganhando uma força fria e dura que eu não sabia que possuía. Isso não é meu para dar. São ativos federais sob custódia. São provas em uma investigação ativa e confidencial. O que você acabou de fazer é um crime federal grave. Meu pai se levantou de um salto. Clara, você não vai usar esse tom nesta casa. Você está fazendo uma cena. Pai, você não entende o que ela fez. Eu entendo perfeitamente. Ele bradou, seu rosto ficando vermelho escuro. Você está sendo incrivelmente egoísta. Sua irmã precisa desse dinheiro. Aquelas crianças são sua família. Você tem um bom emprego no governo. Você pode simplesmente economizar mais. É para isso que serve a família. Nós nos apoiamos. Apoio? Olhei para ele, depois para minha mãe, que assentia em concordância fervorosa. Olhei para Sofia, que segurava R$ 1,5 milhão em provas do governo com um sorriso presunçoso no rosto. Eles não me viam. Eles não viam minha carreira, meu juramento, minha vida inteira. Eles viam um caixa eletrônico. Eles viam um recurso a ser saqueado para o benefício de Sofia. Vocês não entendem, eu disse, a luta se esvaindo de mim. Vocês simplesmente... Vocês nunca vão entender. Sofia deu de ombros, já perdendo o interesse. Viu? Está tudo bem. Eu vou guardar isso para as crianças. Organizar tudo. Ela começou a guardar os envelopes de volta em sua bolsa de grife. Eu apenas olhei para ela. Para todos eles, por toda a minha vida, eu tinha sido a boa filha,
a responsável, a quieta. E em uma única noite, eles haviam casualmente roubado o trabalho da minha vida e o presentearam à minha irmã como uma lembrancinha de festa. Eles me tornaram cúmplice de um crime federal. Não disse mais uma palavra. Virei nos calcanhares, peguei meu casaco e minha bolsa da cadeira no corredor. Clara, não se atreva a abandonar esta família, meu pai alertou. Clara, vamos comer a sobremesa. Minha mãe chamou, sua voz tingida de confusão. Saí da sala de jantar. Caminhei até a porta da frente. Meus saltos faziam um clique-claque agudo e definitivo no piso de madeira. Cada passo era um ponto final. O fim de uma frase. O fim de um capítulo. O fim da minha família como eu a conhecia. Abri a porta da frente e saí para o ar gelado da noite. Não olhei para trás. Entrei no meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que não conseguia encaixar a chave na ignição. Fiquei sentada ali, na escuridão opressiva da entrada da casa dos meus pais. Olhei para a casa. Era um farol de calor e luz. Pela janela da sala de jantar eu podia vê-los. Eles ainda estavam reunidos ao redor da mesa. Meu pai estava cortando um bolo. Minha mãe estava servindo café. Sofia estava rindo, a cabeça jogada para trás. Eles já tinham esquecido que eu estive ali. Minha cadeira vazia não significava nada. Minha ausência era o normal deles. Eu era o fantasma em seu banquete. E agora, o fantasma finalmente havia partido. Uma onda de raiva pura, fria e esclarecedora me invadiu. Foi tão intensa que queimou a mágoa, a confusão, as décadas de dor silenciosa. Eles não apenas me descartaram. Eles não apenas roubaram de mim. Eles colocaram toda a minha vida em risco, minha credencial de segurança, minha carreira, meu futuro. Tudo o que eu havia construído meticulosamente para mim, longe de sua órbita tóxica. Eles haviam invadido meu mundo seguro e privado e o rasgado em pedaços, tudo para alimentar o insaciável e voraz direito de Sofia. E eles nem se importavam. Eles nem tinham a capacidade de entender a magnitude do que haviam feito. Eles pensavam que aqueles títulos eram apenas dinheiro. Eles pensavam que meu trabalho era um jogo bobo. Eles pensavam que o governo brasileiro era apenas um grande cofrinho anônimo que eles poderiam saquear. Eles estavam prestes a aprender o quão errados estavam. Uma pequena parte ferida de mim queria chorar. Queria invadir a casa novamente, gritar, quebrar pratos, forçá-los, finalmente, a me ouvir. Mas eu sabia que era inútil. Eu vinha tentando fazê-los ouvir por 32 anos. Eles eram surdos à minha voz. Seus ouvidos estavam sintonizados apenas na frequência de Sofia. Respirei fundo, uma única vez, de forma purificadora. O tremor em minhas mãos cessou. Elas se tornaram firmes. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Não liguei para mais a polícia local. Isso estava muito além de sua jurisdição. Este era o meu mundo, minhas regras. Peguei meu celular de trabalho criptografado, rolei até um único nome. Diretor Miguel Moraes, meu supervisor direto. Ele era um homem decente, justo, brutalmente honesto e completamente metódico. Ele entendia de regras, mais importante, ele entendia de consequências. Pressionei o botão de chamada. Ele atendeu no segundo toque. Moraes. Sua voz era ríspida, puramente profissional, mesmo àquela hora. Diretor Moraes. É a Clara Mendes. Peço desculpas por ligar para o senhor em casa. Mendes, o que aconteceu? Você soa... Calma. Isso nunca é um bom sinal. Tenho uma violação de categoria alfa para relatar, eu disse. Minha voz era neutra, desprovida de toda a emoção. Apenas os fatos. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Ele sabia exatamente o que aquela designação significava. Explique. Os ativos. Os títulos do caso Rouxinol. 1,5 milhão. O que tem eles, Mendes? Ele perguntou, sua voz endurecendo como aço. Sumiram. Foram comprometidos. Roubados do meu armazenamento seguro residencial. Quem, Mendes? Quem tinha acesso?
Fechei os olhos e tudo o que pude ver foi o rosto sorridente da minha irmã enquanto ela acenava com os envelopes. Vi meus pais aplaudindo. Respirei fundo. Minha irmã, Sophia Mendes Albright. Outro silêncio longo e pesado. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça. A papelada, a investigação interna, o potencial fim da minha carreira. Você tem certeza? Sim, senhor. Ela está com eles em sua posse neste exato momento. Ela admitiu livremente. Vangloriou-se disso, na verdade. Onde ela está agora? Na casa dos meus pais. Rua das Paineiras, 455, no Lago Sul. Recitei o endereço da minha infância sem pensar. Ela entende o que são? Não. Ela acha que é um fundo de poupança pessoal. Ela e meus pais... Eles acreditam que é dinheiro para a faculdade dos filhos dela. Pelo amor de Deus, Mendes. Ele suspirou. Uma rara rachadura em sua armadura profissional. Ok. Relação com a autora? Minha irmã? Repeti. A palavra tinha gosto de veneno. Entendido, sua voz era puro protocolo oficial agora. Analista Mendes, qual é a sua localização atual? Você está segura? Estou no meu veículo. Não estou na residência. Bom, permaneça no seu veículo. Uma equipe de resposta federal está sendo enviada para esse endereço imediatamente. Não se envolva. Não entre em contato com a suspeita ou quaisquer outros indivíduos no local. Não retorne à casa. Nossos agentes irão garantir a segurança dos ativos. Você entendeu suas instruções? Sim, sussurrei. E Mendes? Sim, senhor. Você fez a coisa certa. Ele desligou. Fiquei sentada no carro escuro por mais 1 minuto. A máquina estava agora em movimento. As rodas invisíveis e poderosas que eu pus a girar já estavam se movendo. Agentes da Polícia Federal. Alertas federais. No momento em que terminei a ligação, os números de série daqueles títulos já estavam sendo sinalizados como propriedade federal roubada em uma dúzia de bancos de dados. Não havia botão de rebobinar. Eu havia feito minha escolha. Eu havia escolhido a lei. Eu havia escolhido o meu mundo. Minha família me julgou a vida inteira. Minha natureza quieta, meu trabalho sério, minhas escolhas pessoais. Eles me julgaram e consistentemente me consideraram insuficiente. Eles me consideraram útil apenas como uma linha de crédito para minha irmã. Agora era a minha vez de julgar. Liguei o carro, o motor um zumbido baixo e reconfortante. Engatei a ré e saí da entrada da garagem, devagar e deliberadamente. Não lancei outro olhar para a casa. A longa e silenciosa viagem de volta ao meu apartamento vazio e seguro em Brasília pareceu diferente desta vez. Não foi solitária, foi final. Eu me sentia entorpecida, eu me sentia fria, mas pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu me senti livre. A mentira havia acabado. A família perfeita estava prestes a se estilhaçar e eu era quem finalmente, depois de todos esses anos, havia atirado a pedra. Cheguei de volta ao meu apartamento pouco depois das 23 horas. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, indiferentes. Meu apartamento estava escuro. Não me preocupei em acender as luzes. Fui direto para a sala de estar e me afundei no sofá. Meu cofre, no escritório no final do corredor, estava aberto, vazio, violado. Eu não precisava vê-lo. Podia sentir seu vazio escancarado de onde estava sentada. Fiquei ali na penumbra. Não chorei. Não andei de um lado para o outro. Simplesmente esperei. Eu sabia que a ligação viria. O governo age com uma velocidade assustadora quando sua própria integridade está em jogo. Às 23 horas e 52 minutos, meu celular pessoal tocou. Sua tela iluminando o quarto escuro. O identificador de chamadas era uma palavra: pai. Meu coração deu um único e doloroso baque contra minhas costelas. Deixei tocar 3 vezes. Depois atendi. Minha mão estava perfeitamente firme. Alô? Eu disse. Clara. O que em nome de Deus você fez? Sua voz era um rugido cru e estrangulado. Eu nunca, em toda a minha vida,
Ouvi meu pai soar assim. Era pânico puro e não diluído. Ao fundo, eu podia ouvir os gritos histéricos da minha mãe, pontuados por uma voz masculina calma e autoritária dizendo: Senhor, o senhor precisa se afastar do telefone. Pai, o que está acontecendo? Perguntei, minha voz um contraponto plácido ao seu caos. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu precisava ouvi-lo dizer: Tem agentes federais aqui, na casa! Ele gritou, sua voz se quebrando em um soluço, um som profundo, feio, de cortar o coração. Eles têm armas, Clara, eles têm coletes. Meu Deus! Oh, Deus, Clara! Eles estão colocando a Sofia em algemas. Fechei os olhos e a cena se desenrolou em minha mente com perfeita clareza. Vi os agentes em seus coletes táticos azul escuros, seus rostos impassíveis e profissionais. Minha mãe, desabada no tapete bege felpudo da sala de estar, a mão sobre a boca. Meu pai, de rosto vermelho e impotente, apontando e gritando. Os pratos de sobremesa comidos pela metade ainda na mesa de jantar. E Sofia, no centro de tudo. Seu rosto, pela primeira vez que me lembro, não estava sorrindo. Seus olhos estavam arregalados com um terror nascente e animalesco. O encanto havia desaparecido. Suas mãos estavam sendo torcidas para trás. O clique metálico e agudo das algemas ecoou em minha imaginação. Eu podia imaginar o agente principal, a voz calma que meu pai ouviu no telefone. Sophia Albright, a senhora está presa por roubo de propriedade federal e obstrução de uma investigação federal. A sala teria ficado em silêncio mortal. O único som, o choro irregular da minha mãe e o clique final das algemas. Ela está chorando, Clara. Meu pai gritou no telefone, sua voz grossa de lágrimas e raiva. Eles estão levando ela embora. Ela está gritando seu nome. Ela está... O que ela acabou de dizer? Ele estava claramente falando com outra pessoa na sala. Sua voz voltou à linha, trêmula. Ela está gritando. Você fez isso? Você arruinaria sua própria família? Responda a ela, Clara. Você fez isso? Você fez isso com sua própria irmã? Responda-me. Eu esperei. Deixei o silêncio se estender, deixei suas acusações frenéticas pairarem no ar. Depois de tudo que ela... Nós íamos usar isso para as crianças, para o futuro delas. Era para a família, Clara. E você chamou esses homens? Ele ainda não entendia. Mesmo então, mesmo enquanto sua filha favorita estava sendo levada algemada por agentes federais de sua própria sala de estar, por um crime que ele testemunhou e endossou. Ele ainda acreditava que eu era a errada. Ele ainda achava que Sofia era a vítima. Ele achava que o dinheiro era o ponto principal. Ele achava que eu estava sendo mesquinha. Ele não tinha noção do mundo em que eu vivia, das leis que eu jurei defender. Ele nunca entenderia. Segurei o telefone no ouvido, ouvindo sua respiração ofegante. O silêncio do meu lado era algo tangível. Clara! Ele rugiu, sua voz falhando. Diga alguma coisa! Qualquer coisa! Você destruiria sua própria família? Repeti a pergunta dela, minha voz baixa, fria e clara como um sino. Era a sensação mais calma que eu já tive na vida. Vocês já fizeram isso. Pressionei o ícone vermelho na tela. Encerrei a chamada. Desliguei na cara do meu pai. Em seguida, desliguei o telefone e o coloquei na mesinha de centro. O quarto estava perfeitamente, abençoadamente silencioso. O veneno havia saído, a mentira estava despedaçada. A família perfeita era um mito que acabara de ser publicamente desmascarado. Sentei-me ali, no escuro, e pela primeira vez desde que era uma criança pequena, não me senti invisível. Senti-me sólida. Senti-me real. As consequências haviam chegado, e eu estava finalmente segura. Devo ter dormido por 1 hora, talvez 2. Acordei com um sobressalto com a luz cinzenta e sombria do amanhecer se infiltrando pela minha janela. Meu primeiro pensamento consciente foi: é real. Tudo realmente aconteceu.
Meu corpo parecia pesado, como se eu estivesse me movendo em águas profundas. Forcei-me a seguir uma rotina: café, banho, liguei o noticiário da manhã. Não precisei esperar muito. Foi a terceira matéria, logo após um segmento sobre o trânsito da cidade. E em um desdobramento chocante nos arredores de Brasília, a apresentadora começou, sua voz grave: agentes federais realizaram uma operação em uma casa na noite passada, prendendo uma mulher. Eles mostraram uma foto de Sofia. Era uma foto profissional de corretora de imóveis. Ela sorria seu sorriso brilhante de 1000 watts. Sofia Mendes Albright, esposa de um empresário imobiliário local, foi presa no final da noite de ontem, continuou a apresentadora. Ela foi acusada de roubo qualificado de mais de R$1,5 milhão em títulos federais protegidos. Fontes do Tesouro Nacional indicam que os títulos foram roubados de um parente próximo, uma analista federal envolvida em um caso de grande repercussão. Eles não usaram meu nome. Ainda não. Mas não precisavam. A legenda na parte inferior da tela gritava: corretora de imóveis de destaque presa por roubo federal. Meu estômago revirou. O café tinha gosto de ácido. Fui ao meu armário e escolhi meu terno mais severo, um tailleur cinza carvão liso com uma camisa branca impecável. Prendi meu cabelo em um coque apertado e inflexível. Sem joias, sem maquiagem. Prendi meu crachá de identificação federal na lapela do meu blazer. Olhei para mim no espelho. Eu parecia um fantasma. Parecia um soldado indo para a batalha. A viagem para o escritório foi uma eternidade. Senti o olhar de cada motorista em cada outro carro, convencida de que todos sabiam que eu era o parente próximo, a agente que entregou a própria irmã. Entrei no imponente saguão do prédio do ministério. O segurança na recepção principal, um homem alegre chamado Jorge, que geralmente tinha uma piada para mim, apenas me deu um aceno solene. Seus olhos estavam cheios de pena. Analista Mendes, disse ele, sua voz neutra. Ele não sorriu. Passei pelos detectores de metal. O zumbido matinal usual no átrio havia desaparecido. Enquanto eu caminhava em direção aos elevadores seguros, as conversas morriam. Ouvi teclados batendo e depois parando. Podia sentir o peso de seus olhares nas minhas costas. Podia praticamente ouvir os sussurros se acendendo em meu rastro. É ela. A própria irmã dela. Você consegue imaginar? Sentei-me na minha mesa. A tela do meu computador estava escura. Liguei-o, abri meu e-mail e apenas encarei a caixa de entrada. Eu não sabia o que fazer a seguir. Eu era a vítima de um crime, mas também era um espetáculo. Eu era o nexo da fofoca do escritório. Minha colega, Maria, da baia adjacente, aproximou-se da minha mesa com hesitação. Ela segurava 2 canecas de café. Colocou uma na minha mesa sem dizer uma palavra. Clara, ela sussurrou, sua voz cheia de simpatia. Eu vi as notícias. Você está... Ela parou, incapaz de formular a pergunta. Estou bem, eu disse. Minha voz saiu como um coachar. Limpei a garganta. Estou bem. Tenho trabalho a fazer. Maria olhou para mim, seu rosto uma confusão de emoções conflitantes. Ela queria oferecer um abraço. Queria fazer 1 milhão de perguntas. Eu podia ver tudo em seus olhos. Apenas mantive meu olhar fixo no monitor, não lhe oferecendo nada. Eu não tinha mais nada para dar. Ela finalmente recuou para sua própria mesa, parecendo magoada. O isolamento era absoluto. Eu estava em uma ilha que eu mesma criei. Um alerta de e-mail soou. Era do diretor Moraes. Assunto: Mendes. O corpo continha 3 palavras. Meu escritório. Agora. Levantei-me, minhas pernas parecendo instáveis. A caminhada até seu escritório de cantos pareceu atravessar um deserto. Bati na pesada porta de carvalho. Entre. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Ele estava de pé junto à janela, de costas para mim, olhando para a cidade. Você é uma pária, Mendes, disse ele, sua voz baixa, mas carregando o peso de sua posição. Eu sei, senhor. Todo mundo lá fora está falando.
Metade deles acha que você é uma heroína por cumprir seu juramento. A outra metade acha que você é um monstro de coração gelado que mandaria prender a própria família. Ele finalmente se virou para me encarar, sua expressão indecifrável. "O que o senhor acha, senhor?" Perguntei, minha voz baixa. Ele estudou meu rosto por um longo momento. "Acho que você fez seu trabalho. Você relatou uma violação de categoria alfa de provas federais. Você não tinha outra escolha viável e legal. Você fez exatamente o que jurou fazer." Soltei um suspiro que não percebi que estava segurando. Pareceu um perdão. "Obrigada, senhor." "Não me agradeça ainda", disse ele sombriamente. "Isso vai ficar muito pior antes de melhorar. A Corregedoria vai te devorar. O Ministério Público Federal vai te colocar na berlinda. E sua família, eles vão tentar te crucificar. Você está preparada para isso?" "Sim, senhor", eu disse, minha voz firme. Bom, ele assentiu uma vez. "Sua credencial de segurança está sob revisão provisória enquanto a investigação da Corregedoria acontece. É procedimento padrão, mas você não está sendo suspensa. Você manterá seu crachá. Manterá seus arquivos de caso. Você virá a este escritório todos os dias e cumprirá suas funções. Entendeu?" "Sim, diretor." "Vá. E Mendes?" Ele acrescentou quando cheguei à porta. "Tente ignorar os sussurros. Eles não têm a menor ideia do que é isso." Voltei para minha mesa, de cabeça erguida. Suas palavras eram um escudo. "Você fez seu trabalho." Trabalhei o dia inteiro. Olhei para balanços financeiros. Rastreei números de contas no exterior. Fingi que era um dia completamente normal, enquanto meu mundo inteiro era um inferno em chamas. Quando cheguei em casa naquela noite, finalmente verifiquei meu celular pessoal, que deixei desligado o dia todo. No momento em que o liguei, ele explodiu com notificações. 52 chamadas perdidas, mais de 100 mensagens de texto. A grande maioria era do meu pai. Outras eram de números que eu não reconhecia. Tias, tios, primos, amigos da família, com quem eu não falava há uma década. Todos saindo da toca para me rotular de monstro. E então, havia as mensagens de voz. Sentei-me no sofá no escuro, no mesmo lugar da noite anterior. Pressionei play na primeira. Era meu pai. Ele não estava gritando desta vez. Era de alguma forma pior. Era uma voz cheia de uma raiva fria e trêmula. "Clara, sua mãe está no hospital. Ela desmaiou. Pelo estresse. O estresse que você causou. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Isso é uma catástrofe pública. Eu tenho advogados. O Marcos tem advogados. Você poderia ter resolvido isso discretamente. Poderia ter vindo a mim. Poderíamos ter consertado. Mas não, você tinha que ser egoísta. Tinha que tornar público. Tinha que nos arruinar. Você envergonhou esta família inteira. Você me envergonhou. Me ligue. Me ligue imediatamente. Nós vamos consertar o que você quebrou." Ele nunca disse que Sofia roubou. Ele nunca disse que ela fez algo errado. Ele disse que eu quebrei, porque eu a fiz ser pega. Apaguei a mensagem. A próxima mensagem de voz era da minha mãe. Sua voz estava fraca, mas estava impregnada de um veneno tão puro que poderia descascar tinta. Era uma lâmina fina e afiada. "Eu não sei o que eu fiz para criar uma filha como você. Uma coisa fria, sem coração, vazia. Sua irmã, sua pobre irmã, Clara, está em uma cela de prisão. Uma prisão imunda, nojenta. Ela me ligou. Estava soluçando. Os filhos dela, seus pobres bebês, estavam perguntando onde estava a mamãe deles. O Marcos teve que dizer a eles que ela estava doente. Você fez isso, você a colocou lá. Eu nem sei mais quem você é. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Espero que seu precioso trabalho tenha valido a pena. Você destruiu esta família. Você destruiu a Sofia. Você me destruiu." Houve uma pausa longa e chorosa. Não ligue mais para esta casa. Você não é mais minha filha. Clique." Sentei-me ali, o telefone pesado na minha mão. O silêncio no meu apartamento me pressionava.
Você não é mais minha filha. As palavras ecoaram no quarto vazio. Alguma parte de mim, alguma parte velha e ferida, deveria estar gritando, chorando, arrancando os cabelos. Mas eu não senti nada. Apenas um vasto espaço frio e oco onde antes havia um coração. Esta não era uma ferida nova. Esta foi apenas a primeira vez que ela disse as palavras em voz alta. Eu nunca tinha sido verdadeiramente sua filha. Eu sempre fui o elenco de apoio de Sofia. Eles não estavam envergonhados por Sofia ter cometido um crime federal grave. Eles estavam apenas furiosos por o mundo ter descoberto. Eles estavam furiosos comigo por ser a única a dizer a verdade. Coloquei o telefone de lado. Desliguei-o novamente. Meu silêncio era minha única resposta. Eles viveram suas vidas inteiras em um mundo de mentiras barulhentas, charmosas e egoístas. Eles usaram suas palavras e suas vozes para construir uma fortaleza ao redor de Sofia, um muro de ruído e desculpas para garantir que as consequências nunca a alcançassem. Bem, eu a encontrei e me recusei a falar a língua deles. Eu não gritaria, eu não negociaria, eu não choraria. Eu simplesmente ficaria em silêncio. Meu silêncio era minha verdade, era meu poder. Que gritassem para o vazio, eu não estava mais ouvindo. Os 6 meses seguintes foram um borrão surreal de processos judiciais. Minha vida foi dividida em 2. De dia, eu era a analista Mendes. Sentava-me à minha mesa, compilava meus relatórios e fazia meu trabalho. Os sussurros do escritório acabaram se dissipando, substituídos por evitação ou por um estranho e novo tipo de deferência. Passei na investigação da corregedoria com louvor. Minha credencial de segurança foi totalmente restaurada. Eu estava, aos olhos do governo, oficialmente inocentada de toda e qualquer irregularidade. Eu simplesmente cumpri meu dever juramentado. À noite, eu era a testemunha principal da acusação. O caso foi oficialmente intitulado União versus Sofia Mendes Albright. Minha família estava firmemente do lado de Albright. Eu estava do lado da União. A divisão era agora uma questão de registro público. Meus pais usaram todas as armas de seu arsenal. Eles contrataram o advogado de defesa mais caro e de maior destaque do estado, um homem com cabelo penteado para trás e um sorriso de tubarão. Eles tentaram me contatar, não para se desculpar, mas para me pressionar a mudar minha história. Meu pai me deixou uma última mensagem de voz antes do início do julgamento. Clara, sua voz estava tensa, artificial. O advogado diz que tudo isso é apenas um terrível mal-entendido, que você tinha concordado em deixar Sofia pegar os títulos emprestados, como uma espécie de empréstimo familiar. Ele diz que se você apenas esclarecesse seu depoimento, tudo isso pode acabar. Clara, pense no que você está fazendo. É a vida inteira da sua irmã que está em jogo. Não seja tão teimosa. Apenas conserte isso. Diga a eles que foi tudo um mal-entendido. Ele estava me pedindo para cometer perjúrio, para mentir sob juramento em um tribunal federal, para incinerar minha carreira e minha liberdade para salvar Sofia das consequências de suas próprias ações. Salvei a mensagem de voz. Encaminhei-a para o procurador da República. Foi prontamente adicionada como prova de tentativa de manipulação, de testemunha. Depois disso, as ligações finalmente pararam. O julgamento começou em uma manhã fresca de outono. O tribunal era pequeno, mas lotado. A mídia local estava presente em peso. E minha família, meus pais, Marcos, minhas tias, meus tios. Todos se sentaram juntos no lado direito do corredor, um muro unificado de ressentimento fervente, diretamente atrás de Sofia. Eu me sentei à esquerda, atrás da mesa da promotoria, sozinha. O diretor Moraes sentou-se na fileira de trás, uma demonstração silenciosa e poderosa de apoio do departamento. A defesa de Sofia foi precisamente o que eu havia antecipado. Ela era a vítima ingênua.
Era uma mãe amorosa e simplória que não saberia diferenciar um título sendo o portador de um cupom de supermercado. Seu advogado era um mestre da arte performática. Senhoras e senhores do júri, ele começou. Sua voz suave como seda. Este não é um caso criminal federal. É uma briga de família, um ataque mesquinho de ciúme entre irmãs. Este é um simples mal-entendido, inflado desproporcionalmente por uma irmã fria e vingativa, que sempre teve inveja da vida feliz de nossa cliente. Ele me pintou como um monstro, a mulher de carreira solitária, amarga e sem filhos, patologicamente ciumenta de sua bela e amada irmã. Sofia subiu ao banco das testemunhas. Foi uma atuação digna de um Oscar. Ela chorou. Usava um vestido cinza recatado, seu cabelo ruivo, vibrante, preso em um coque modesto. Parecia pequena e frágil. Eu só pensei que eram as economias dela. Ela soluçou em um lenço de papel. A Clara, ela sempre foi tão bem-sucedida. Eu pensei que ela estava guardando para nós, para meus bebês, para a faculdade deles. Eu ia fazer uma festa surpresa para agradecê-la. Eu não tinha ideia, nenhuma ideia de que eram coisas do governo. Eu nunca, jamais roubaria, especialmente da minha própria irmã. Eu amo minha irmã. Ela se virou para mim então, seus olhos cheios de lágrimas falsas e suplicantes. Clara, por favor, diga a eles que tudo isso é apenas um erro horrível. Eu te amo. Eu a encarei de volta, meu rosto uma lousa em branco. Não senti nada. O charme dela não tinha mais poder sobre mim. O júri, no entanto, estava visivelmente comovido. Minha mãe chorava abertamente na galeria. Minha pobre bebê, ela lamentou, alto o suficiente para os jurados ouvirem. Então, foi a vez da promotoria. Primeiro, eles chamaram um perito em contabilidade forense do Tesouro. Ele era um homem seco e sério, que explicou em detalhes minuciosos o que eram os títulos. Estes não são contas de poupança, senhoras e senhores, disse ele, dirigindo-se diretamente ao júri. São títulos ao portador não rastreáveis, um instrumento comum em lavagem de dinheiro de alto nível. Seus números de série foram confirmados. Eram provas-chave em uma investigação ativa de crime organizado, envolvendo várias agências. O roubo deles comprometeu uma operação federal de 3 anos. O júri já não parecia tão simpático. Então eles me chamaram. Caminhei até o banco das testemunhas, o calor do ódio da minha família, uma força palpável nas minhas costas. Fiz o juramento. O promotor manteve as coisas simples. Analista Mendes, poderia, por favor, descrever seu sistema de segurança residencial para o tribunal? É um sistema de alta definição, baseado em nuvem, ativado por movimento. Ele grava e salva todos os eventos acionados em um servidor externo seguro. E este sistema gravou alguma atividade na noite do jantar de família? Sim, eu disse. 3 semanas antes da prisão. Eu não estava em casa na ocasião. Meritíssimo, anunciou o promotor. A acusação gostaria agora de apresentar ao tribunal a prova B, a filmagem de segurança da residência da analista Mendes. As luzes do tribunal diminuíram. Uma tela grande piscou e acendeu. Todo o tribunal viu, meu escritório particular, meu cofre e Sofia. Ela não estava chorando, não estava confusa, estava com um sorriso presunçoso. O vídeo a mostrava tentando a combinação com confiança, o aniversário da nossa avó. Funcionou na primeira tentativa, mostrava-a abrindo a pesada porta de aço. Seus olhos se arregalaram de avareza, como uma criança na manhã de Natal. Puta merda, ela sussurrou. O microfone sensível captou perfeitamente. Ela tirou os envelopes federais lacrados. Ela riu, uma risada genuína e triunfante. Então ela olhou diretamente para cima, bem para a pequena câmera escondida no canto do teto. Ela piscou. E então ela segurou os envelopes, abriu-os em leque como uma mão vitoriosa de pôquer e tirou uma selfie com eles. O clique agudo do obturador da câmera de seu celular foi ensurdecedor no tribunal silencioso.
Então, ela os guardou na bolsa e saiu da sala com ar de superioridade. As luzes voltaram. O advogado de Sofia estava pálido. Minha mãe tinha a mão sobre a boca em horror. Meu pai estava olhando atentamente para as próprias mãos. E Sofia, ela estava olhando para mim. A máscara havia caído. Seu rosto era uma folha de papel branco. Seus olhos não estavam cheios de lágrimas. Estavam cheios de ódio puro e não diluído. Ela sabia. Tinha acabado. O promotor se virou para mim. Analista Mendes. É essa a irmã que a senhora ama? Objeção. O advogado de Sofia gritou, saltando de pé. Acolhida, disse o juiz calmamente. Retirada, disse o promotor, sorrindo levemente. Sem mais perguntas, meritíssimo. O advogado de Sofia olhou para seu bloco de anotações, coberto com uma centena de perguntas pré-escritas. Ele olhou para os rostos do júri. Olhou para o rosto odioso e exposto de Sofia. Ele suspirou, um som de derrota total. Não. Sem perguntas para esta testemunha, meritíssimo. O charme dela não apenas falhou, foi exposto como uma mentira calculada e maligna. O júri finalmente viu a verdadeira Sofia, a ladra sorridente, piscante e cheia de direitos. Eles viram o que eu fui forçada a ver a vida inteira. Não tivemos que esperar muito. O júri deliberou por menos de 90 minutos. Isso, o promotor murmurou para mim, era um sinal muito, muito bom para nós. Ou muito, muito ruim. Meu estômago era um emaranhado de nós. Todos nós voltamos para o tenso tribunal. O ar estava denso e pesado, como os momentos antes de um raio. Sentei-me no meu lugar de sempre. Segunda fileira, lado esquerdo, sozinha. Minha família entrou. Eles pareciam destroçados. O terno caro do meu pai estava amassado. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos e inchados, mas ela não chorava mais. Ela apenas parecia esvaziada. Sofia foi trazida pelos oficiais de justiça. Ela estava pálida, o rosto uma máscara de pedra. Ela me olhou uma vez, sua expressão indecifrável, e depois olhou para a frente, segurando a mão de seu marido Marcos. Todos de pé, o oficial de justiça chamou. Levantamo-nos como um só. O juiz entrou. Sentamo-nos. O júri chegou a um veredito? O juiz perguntou à sala. Chegamos, meritíssimo. A presidente do júri, uma mulher de aparência severa na casa dos 50, levantou-se, segurando um pedaço de papel. Meu coração batia contra minhas costelas com tanta força que pensei que poderiam quebrar. Na acusação de roubo qualificado de propriedade federal, como consideram a ré? Culpada. Um ruído, como de um animal ferido, escapou dos lábios da minha mãe. Um lamento fino e agudo. Na acusação de obstrução de uma investigação federal, como consideram? Culpada. Meu pai enterrou a cabeça nas mãos. Na acusação de transporte interestadual de títulos roubados, como consideram? Culpada. Culpada em todas as acusações, declarou a presidente do júri e sentou-se. A sala começou a girar. Sofia apenas olhava para a frente, inexpressiva. Ela não estava chorando, estava em estado de choque profundo. Ela se virou lentamente para seu advogado. O quê? Ela sussurrou. O que isso significa? Seu advogado simplesmente fechou a pasta e balançou a cabeça. Minha mãe finalmente desabou completamente. Ela soltou um soluço gutural, um grito de não! Não, minha bebê, não! 2 oficiais de justiça se moveram silenciosamente em sua direção. Meu pai não se moveu. Ele apenas olhava para o chão polido, parecendo uma estátua de um homem que acabara de ser informado de que seu mundo estava acabando. Ele construiu toda a sua vida sobre um conjunto de regras familiares e acabara de vê-las serem aniquiladas por um conjunto de regras que eram reais. O juiz bateu o martelo. Ordem! Ordem no tribunal! Ele olhou diretamente para Sofia, seu rosto uma máscara de fúria fria. Senhora Albright, por favor, levante-se. Sofia cambaleou para ficar de pé, seus joelhos visivelmente tremendo.
O juiz leu de suas anotações. Este tribunal não é cego para as nuances deste caso. Vimos as provas apresentadas. Isso não foi um mal-entendido. Foi um ato de profunda arrogância, ganância estonteante e um desrespeito assombroso pelo Estado de Direito. A senhora não roubou apenas dinheiro. A senhora roubou provas cruciais. A senhora comprometeu o trabalho de agentes federais dedicados. A senhora traiu a confiança de sua própria irmã, uma funcionária do mesmo departamento do qual roubou, e mostrou a este tribunal, em vídeo, que não sentiu um pingo de remorso. A senhora estava, de fato, orgulhosa de seu crime. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Este tribunal considera necessário dar um exemplo definitivo. Pela acusação de roubo, este tribunal a sentencia a 8 anos em uma instituição correcional federal. Pela acusação de obstrução, 5 anos. Essas sentenças serão cumpridas simultaneamente. Minha mãe ofegou. No entanto, continuou o juiz, sua voz baixando devido à natureza grave da violação de segurança e ao extremo perigo em que a senhora colocou uma investigação federal, este tribunal julga apropriado adicionar mais 4 anos à sua sentença. Meu sangue gelou. A sentença total, declarou o juiz, sua voz ecoando pela sala silenciosa, é de 12 anos em prisão federal. Sofia desabou. Se seu advogado não a tivesse segurado pelo braço, ela teria caído no chão. Não, ela gemeu. Não, eu não posso. Meus filhos. Além disso, disse o juiz, falando sobre seus apelos, a senhora é ordenada a pagar restituição total ao Tesouro Nacional no valor de R$1,5 milhão e mais R$200 mil em multas. Era uma sentença que acabava com uma vida. 12 anos. Quase R$2 milhões. Minha mãe estava gritando agora, um som cru e sem palavras de pura dor. Meu pai estava branco como uma folha de papel, olhando para o juiz, de boca aberta. Os oficiais de justiça se aproximaram, puxaram as mãos de Sofia para trás. O clique agudo e final das algemas foi o som mais alto que eu já ouvi. Sofia finalmente olhou para mim. Seu rosto não estava mais cheio de ódio, estava oco. Ela parecia uma criança perdida. Clara, ela sussurrou através do tribunal. Por favor, me ajude, por favor. Eu olhei para ela. Olhei para minha mãe em prantos. Olhei para meu pai quebrado. E eu me senti vista. Não por eles. Eles nunca me veriam. Fui vista pela verdade. Por 32 anos, eu fui a invisível. A quieta, aquela cuja verdade era sempre abafada pelo charme de Sofia e pelas desculpas dos meus pais. Hoje, em um tribunal federal, a verdade era a única coisa que importava. A verdade tinha uma voz e era alta. Eu não sorri, não chorei. Apenas mantive meu olhar firme, minhas mãos calmamente cruzadas no colo. Eu estava inabalável. A verdade era, finalmente, real. Levantei-me e saí do tribunal, e não olhei para trás. 3 anos. É o tempo que se passou. 3 anos desde que saí daquele tribunal e entrei em uma nova vida. A vida, ao que parece, continua. Tem que continuar. O mundo não parou para a autoimolação da minha família. Meu trabalho se tornou minha vida. Minha vida se tornou meu trabalho. Era o único lugar que fazia sentido, o único domínio onde as regras eram claras e as consequências eram absolutas. Fui promovida. Depois fui promovida novamente. O caso Rouxinol, aquele que Sofia quase destruiu, foi no final um sucesso retumbante. Meu depoimento e a recuperação dos títulos acabaram sendo o pino mestre final. Levou a 14 prisões de alto nível e ao desmantelamento de um enorme sindicato do crime internacional. Meus colegas não sussurravam mais sobre mim. Eles me viam pelo que eu era, uma boa agente. Hoje foi um dia significativo. Eu estava em uma sala de conferências formal na sede. Meu terno estava impecável. O diretor Moraes, que agora era vice-diretor Moraes, estava diante de mim. Ele lia de uma placa pesada. Esta comenda, ele anunciou,
sua voz enchendo a sala silenciosa, é concedida à analista supervisora sênior Clara Mendes. Ele ergueu os olhos e sorriu para mim, um sorriso genuíno e caloroso. Ela diz: por integridade exemplar e adesão inabalável ao dever federal, por manter seu juramento sob condições de extrema coação pessoal e por serviços prestados ao Tesouro Nacional que vão além do chamado do dever. A sala, cheia de meus colegas e minha equipe, explodiu em aplausos. Apertei sua mão enquanto ele prendia um novo crachá de nível sênior na minha jaqueta. "Estamos orgulhosos de você, Mendes", disse ele, sua voz baixa o suficiente para que apenas eu ouvisse. "Obrigada, senhor", respondi. Olhei para o mar de rostos amigáveis. Maria, minha colega de baia, estava radiante. Minha equipe inteira estava aplaudindo. Vi as 2 cadeiras vazias na primeira fila, aquelas que minha assistente havia reservado por padrão para a família. Estavam, é claro, vazias. Eu não falava uma única palavra com meus pais desde o julgamento. Eles não vieram, não ligaram, não escreveram. Ainda doía. Uma dor pequena e surda em um lugar que eu raramente visitava. Uma cicatriz que às vezes repuxava quando o tempo estava frio. Mas não era mais uma ferida aberta. Não estava sangrando. Sorri para meus colegas. "Obrigada a todos", eu disse. "Agora vamos voltar ao trabalho." Mais tarde, naquela noite, fui para casa. Fiz uma xícara de chá de ervas para mim. Vasculhei minha correspondência, contas, lixo eletrônico, um catálogo. E uma única carta, endereçada à mão. Reconheci a caligrafia instantaneamente. Era de Sofia. O endereço do remetente era de uma penitenciária federal de segurança máxima. As cartas chegavam como um relógio, uma vez por mês. Eu nunca tinha aberto uma. Nenhuma. Mas eu sabia o que diziam. Podia adivinhar a progressão. No primeiro ano, tenho certeza de que estavam cheias de vitriolo e raiva. "Você fez isso comigo. Eu te odeio. Você é um monstro. Você arruinou minha vida." No segundo ano, provavelmente mudaram para a negociação. "Sinto muito. Fui estúpida. Sinto tanta falta dos meus filhos. O Marcos está com dificuldades. Você pode falar com o juiz de execuções penais por mim? Pode dizer a eles que foi tudo um erro?" Agora, no terceiro ano, eu tinha certeza de que eram um coquetel tóxico de desculpas e pedidos. Segurei esta na minha mão. Parecia mais grossa do que o normal. Fiquei tentada, apenas por um momento fugaz, a rasgá-la, para ver o que ela tinha a dizer, para ver se 3 anos em uma penitenciária federal finalmente lhe deram o dom da autoconsciência. Eu podia imaginar as palavras. "Querida Clara, sou uma pessoa diferente agora. Tenho feito terapia. Finalmente entendo a gravidade do que fiz. Sinto muito, muito mesmo. Sei que nunca poderei voltar atrás. Seria bom por um segundo ler isso, mas eu sabia como a carta inevitavelmente terminaria. E as crianças realmente precisam de aparelho novo. O Marcos está se afogando nos pagamentos da restituição. Você poderia mandar só um pouquinho? Não para mim, para as crianças. Significaria o mundo. Ela nunca mudaria. Minha família nunca mudaria. A única pessoa naquela equação que poderia mudar era eu. E eu mudei. Eu não era mais o banco da família. Não era mais o recurso a ser saqueado. Não era mais a sombra de Sofia. Olhei para a carta, para a caligrafia limpa e enrolada da minha irmã. Algumas lições, sussurrei para o quarto vazio, devem permanecer seladas. Entrei no meu escritório. Peguei a fragmentadora de papel de corte cruzado para serviço pesado que comprei para mim depois do julgamento. Alimentei o envelope fechado na fenda. A máquina deu um zumbido baixo e satisfatório, e as palavras da minha irmã se transformaram em 1000 pequenos e ilegíveis pedaços de confete. Esvaziei-os no lixo. O ciclo estava quebrado. Meu apartamento está quieto esta noite. É inverno. Flocos de neve gordos e pesados caem do lado de fora da minha grande janela da sala, cobrindo a cidade com um manto branco e limpo. Daqui,
Posso ver a cúpula do Congresso Nacional, iluminada e majestosa contra o céu escuro. Meu novo sistema de segurança, instalado pela própria equipe tática do Tesouro após a violação, zune suavemente perto da porta da frente. Uma pequena luz verde e constante. É um lembrete constante do que aconteceu, mas também é uma promessa. Estou segura agora. Meus pais, eles ainda estão vivos, ainda moram naquela mesma casa na Rua das Paineiras. Marcos e as crianças se mudaram para lá com eles depois que Sofia foi sentenciada. Eles não podiam mais pagar sua casa grande. A restituição e as multas levaram tudo. Eu não os vi, não falei com eles. Mas fiz uma coisa. 1 ano atrás, quando me mudei para este novo prédio mais seguro, enviei-lhes um pequeno envelope acolchoado. Dentro não havia bilhete, nem carta, nem explicação. Havia apenas uma única, simples e sobressalente chave do meu apartamento. Uma chave de latão lisa. Não era um truque, não era um teste, era uma declaração. Era minha maneira de dizer a eles: não fui eu quem trancou a porta para vocês. Não sou eu quem está se escondendo. A porta não está barrada por mim. Está barrada por vocês. Eles nunca a usaram. Nunca sequer acusaram o recebimento. Sei exatamente onde essa chave está agora. Está no fundo da gaveta de tralhas na minha antiga cozinha, enterrada sob selos velhos e canetas secas. Essa chave é o único pedido de desculpas que receberei deles. É a admissão silenciosa de que eles sabem. Eles sabem o que fizeram. Sabem que não são confiáveis. Sabem que não merecem mais um lugar na minha vida. E eu aceito isso. Fico de pé junto à janela, segurando minha caneca de chá quente e olho para meu reflexo no vidro escuro. Uma mulher, 35 anos agora. Calma. Seus olhos estão firmes. Por tanto tempo, o silêncio foi meu inimigo. O silêncio era em ir à cadeira vazia na mesa de jantar. O silêncio era a sensação de ser invisível. O silêncio era a dor de não ser ouvida. Mas não mais. Este silêncio é diferente. Este é o meu silêncio. Eu o possuo. É o silêncio de um apartamento limpo e ordenado. O silêncio de uma fechadura segura. O silêncio de um telefone que não toca com raiva e exigências. É o silêncio profundo que se segue depois que a verdade finalmente foi dita. Você pode perdoar, sussurro para meu reflexo, sem reabrir a porta. Eu os perdoei. Tive que perdoar. A raiva era um fardo pesado demais para carregar para sempre. Mas perdão não significa amnésia. Não significa confiar neles novamente. Não significa que eu tenha que deixá-los entrar na minha vida para me machucar de novo. Tomo um gole do meu chá. A neve cai. A cidade está quieta. E neste silêncio, decido. Não é solidão. É paz. Fim da história.